A paz do Senhor, meus amados, mais uma vez estamos juntos para poder edificarmos nossa fé na palavra de Deus. Amém? Então, vamos para o novo tema da mensagem, higiene espiritual. Como é que está a sua higiene espiritual? Se Deus assim permitir, nós vamos dar continuidade a esse tema, em nome de Jesus. Higiene espiritual faz parte de uma vida cristã saudável e equilibrada. Como é que está a sua vida cristã? Ela está saudável? Ela está equilibrada? Então nós vamos ver por onde o inimigo entra na nossa vida, nos sujando. E nós não devemos se deixar se levar pelo que nossos olhos vê, que nossos ouvidos ouvem. Amém? Então vamos entender um pouco mais esse tema, higiene espiritual. Aqui em Mateus 15:11 fala: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, olha bem. Então, a higiene espiritual, ela está falando: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai pela boca. Então, o que tem saído na sua boca? Saído palavras amáveis ou palavras, como se diz, doce ou amarga? Então, a boca fala que o coração está cheio. Como é que está seu coração? Não esqueça, higiene espiritual. Às vezes a gente toma banho, a gente faz nossa higiene natural. E a espiritual, como é que fica diante da presença do Senhor? Então, vamos ver aqui um homem que se sujou, que não devia se sujar. É aqui em Números 20, fala: e o povo contendeu com Moisés e Arão. Olha bem, para onde, como entra a sujeira espiritual, sem que a gente sinta. E quando a gente vê, a gente está sujo diante da presença do Senhor. Então, a palavra do Senhor fala em Mateus 15:11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Olha bem. Então, vamos entender mais um pouco sobre esse tema, sobre o que a palavra está dizendo, que contamina o homem, higiene espiritual. Aqui em Números, versículo 7, depois que o povo ali contendeu com Moisés e Arão, Moisés foi diante da presença do Senhor. Então presta bem atenção nessa mensagem, é muito importante para a sua vida, no seu dia a dia. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água, assim lhe tirará água da rocha, e dará a toda a congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então é muito importante que Deus deu a direção a Moisés. Olha bem, mas só que antes o povo estava contendendo com Moisés por causa que eles queriam água e naquele momento não tinham. E ali, olha bem como a sujeira, ela entra na mente da pessoa e a pessoa nem sente. Não podemos nos deixar se levar pelo que nossos olhos vê, que nossos ouvidos ouvem. Essa que é a estratégia do inimigo, estragar os planos de Deus na nossa vida, mas vai usar os fracos na fé, aqueles que não crêem na palavra de Deus. Então Moisés aqui foi, através da direção de Deus, pegou a vara, isso. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebelde, porventura tornarei água desta rocha para vós? Olha bem, meu amado, meu irmão, Deus não tinha falado isso para ele. Deus falado é para falar, ou até para tocar. Deus não falou para que ele falasse asperamente. E às vezes a gente está assim, a gente está com nossos problemas naturais,
A gente vai para a casa do Senhor, ali Deus usa os servos dele, os profetas, os pastores, para poder nos orientar. E ao mesmo tempo, quando volta, a gente não faz nada daquilo que a palavra nos instruiu para falar. Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés aqui se rebelou diante da presença do Senhor, que não devia se rebelar. E às vezes as pessoas estão se rebelando, ouvindo, mas não dando ouvido à palavra de Deus. Aí Moisés disse: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou sua mão e feriu. Deus falou que era para tocar ou para falar, não é para ferir. E feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muitas águas e bebeu a congregação e os seus animais. Olha bem agora a repreensão do Senhor diante do que os olhos dele viu, das atitudes daquele que verdadeiramente não devia ter atitude, é a mesma, as nossas atitudes que não devia ter diante da presença do Senhor. É por isso que às vezes a gente perde a benção e nem sente, quando vê já perdeu a benção. E diz assim: eu, Senhor, disse a Moisés e Arão: porquanto não creste em mim para me santificar de diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirá essa congregação na terra que lhe tenho dado. Olha bem, meu irmão. Moisés perdeu a benção. Por quê? Porque em Mateus 15:8 diz: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Olha bem, meu. Higiene espiritual faz parte de uma vida cristã saudável e equilibrada. E às vezes a gente pensa que a nossa vida cristã está saudável e equilibrada, mas diante da presença do Senhor não está. Então temos que vigiar bastante com os fracos da fé para que nós não venhamos fazer igual Moisés fez, contender. Ali o povo contendeu com ele, então ele guardou o que não devia guardar no coração, que o coração procede a saída da vida, ali que procede as bênçãos. Porque o seu Senhor, ele não vê como nós vemos, ele vê pelo coração. Então Moisés ali já estava todo contaminado, já estava todo sujo. E às vezes as pessoas, a gente, às vezes se suja, sem precisar se sujar. Só por causa daqueles que verdadeiramente ouvem, mas não dá ouvido à palavra. E a gente acaba se comparando a eles. E não é isso que Deus quer, nem na minha vida, nem na sua vida, irmãozinho, você de perto ou de longe. Deus quer que você verdadeiramente venha ter uma higiene espiritual, venha ter uma vida cristã saudável e equilibrada, para que um dia você possa ter um encontro com Ele. Amém? Que a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um. Mensagem de Deus para o seu dia. Toma posse, que Deus é contigo, tá bom? Deus abençoe e guarde. Fica na paz, meus amados.